No capítulo 32 e 33 de Êxodo, vemos que, uma vez que tal é o estado do povo, Deus diz a Moisés que desça do monte. E desde essa hora, tudo é colocado numa outra base. Deus viu o povo, não só segundo os seus desígnios de graça, quando ele estava em aflição, mas também segundo os seus próprios caminhos. Era um povo de dura cerviz. Deus diz a Moisés que o deixe atuar, que ele destruirá esse povo e fará dele, Moisés, uma grande nação. Moisés toma então o lugar de mediador e fiel ao seu amor pelo povo, na qualidade de povo de Deus e a glória de Deus, manifestada no seu povo como reconhecimento que o torna unicamente atento aos interesses dessa glória. Afastando todo o pensamento pessoal, intercede nesse magnífico arrazoado que apela para a necessidade de manter a glória do eterno Deus e as promessas sem condições feitas aos pais. O Senhor arrepende-se. O caráter de Moisés brilha aqui em toda a sua beleza. É distinguido entre todos aqueles que o Espírito Santo se deleitou em recordar. A preciosa graça de Deus gosta de descrever as obras valorosas do seu povo e os frutos que alcançou, embora ele, Deus mesmo, seja a única fonte. Mas era o fim da aliança da lei, segundo a qual o povo tinha tomado o compromisso de não ter outro Deus senão o Senhor. O primeiro e fundamental elo, o de não ter outros deuses, acaba de ser quebrado do lado do povo. As tábuas da aliança não chegaram a entrar no acampamento, no simples terreno da lei. O povo tinha rompido completamente com Deus. Moisés, que não tinha perguntado a Deus o que havia de fazer da lei, desce do monte. O seu ouvido exercitado e pronto a discernir as disposições morais do povo, percebe que a sua alegria é profana e insensata. Pouco depois vê o bezerro de ouro que tinha sido levantado no campo, mesmo em frente do tabernáculo de Deus, e movido de uma santa indignação quebra as tábuas da lei ao pé da montanha. Como, com efeito, colocar a lei de Deus ao lado de um bezerro de ouro? E, não tendo consultado a Deus, que poderia ele fazer? Ainda recentemente, cheio de zelo pelo povo junto de Deus, por dedicação à sua glória e na consciência do laço que existia entre Israel e essa glória, porque era o povo de Deus, o mesmo sentimento o leva agora a ser zeloso por Deus junto do povo. Porque a fé vê mais do que o fato de Deus ser glorioso, coisa que todos reconheciam. A fé liga o povo de Deus à glória do próprio Deus, e desde então conta com Deus para a bênção do seu povo em todo o estado de coisas, porque essa bênção é do interesse da sua própria glória e insiste na santidade, custe o que custar, conforme a essa glória, a fim de que esta não seja colocada aos pés entre aqueles que são identificados com ela. Levi, respondendo ao apelo de Moisés, diz dos seus irmãos e dos filhos de sua mãe: não vos conheço, e consagra-se ao eterno Deus. Moisés, cheio de zelo por ele, por Deus, mas não segundo o conhecimento, e atuando de uma maneira que Deus permitiu para nossa instrução, propõe ao povo subir de novo ao monte, pensando que talvez lhe seja permitido fazer expiação por esse pecado. Pede a Deus que, antes que seja arriscado do seu livro, do que
ele pede a Deus que antes seja arriscado do seu livro do que ver o seu povo excluído do perdão. Mas Deus recusa, e embora poupe Israel por causa da mediação que lhe é proposta, colocando-o sobre a governação da sua paciência e da sua longa proteção, não deixa de colocar ao mesmo tempo cada membro do povo sobre o fardo da sua responsabilidade para com ele, isto é, sobre a lei, declarando que apagaria do seu livro toda alma que tivesse pecado. Assim, a mediação de Moisés era válida neste sentido, que Deus, como soberano do seu povo, lhe perdoa e o reintegra sobre a sua governação, da qual teremos dentro em pouca ocasião de estudar os princípios. Mas esta mediação não era válida para fazer a expiação do pecado dos israelitas, para os pôr ao abrigo dos seus efeitos e subtraí-los à força da lei. Deus ordena então a Moisés que conduza o povo ao lugar de que lhe tinha falado e acrescenta que o seu anjo irá com ele. Note-se de passagem a extraordinária diferença entre a obra de Moisés e a do nosso precioso Salvador, Jesus Cristo. Cristo descendo do lugar da sua morada do seio do Pai, do céu, para fazer a sua vontade, e embora guardando a lei, em vez de destruir as tábuas, sinais dessa aliança, cujas exigências o homem era incapaz de satisfazer, é ele, Cristo, que leva o castigo da sua infração. Depois, tendo cumprido a expiação antes de voltar para cima, Jesus, em vez de subir com um triste, talvez nos lábios, que a santidade de Deus faz dissipar, no mesmo instante, ele sobe ao alto com o seu precioso sangue, sinal de que a expiação está cumprida e de que a nova aliança está confirmada. E o valor desse sangue não podia ser duvidoso aos olhos de Deus, perante quem ele ia apresentá-lo. A Igreja, infelizmente, tem imitado demasiadamente a conduta de Israel durante a ausência do verdadeiro Moisés, Cristo. Tem atribuído à providência divina o que tem trabalhado com as suas próprias mãos, por querer ser ou ter sobre a terra algo em que pudesse deter os seus olhares. Vejamos agora o que se passou do lado do povo e do lado de Moisés, testemunha fiel e zelosa como servo de Deus na sua casa. Aqui encontraremos uma nova mediação que Moisés efetua tranquilamente, por assim dizer, avaliando santamente e pela fé as relações entre a misericórdia e a justiça de Deus. Já não é em Moisés a indignação e a santa ira, que estava bem no seu lugar, à vista do pecado, não sabendo o que fazer, porque como colocar a lei de Deus ao lado de um bezerro de ouro? O eterno Deus declara que enviará um anjo e que ele, o anjo próprio, ele, Deus próprio, não irá no meio do povo, mas sim o anjo, para não o destruir em caminho, visto ser um povo de dura serviço. A continuação dos fatos que deram lugar a esta nova intercessão é de um interesse impressionante. Deus, depois de ter anunciado a sua intenção e de se dirigir ao meio dos filhos de Israel para os destruir, depois de lhes ter prescrito que tirassem os seus ornamentos, acrescentando que ele saberia em seguida o que havia de fazer, santa graça de Deus, que deve ferir
se tiver diante dos olhos a insolência do pecado, mas que quer que o povo se despoje e, para falar a linguagem dos homens, lhes deixe o tempo suficiente de refletir sobre o tratamento que convém ao pecado de um povo humilhado de ter abandonado Deus. No entanto, Deus não abandona o seu povo. Moisés entra pelo Espírito Santo, santa e consciosamente no pensamento de Deus. E antes de o tabernáculo ser erigido, deixa o campo e estabelece fora um lugar para Deus. Toma uma tenda e arma-a afastada desse lugar onde o povo tinha posto um falso Deus em lugar do Senhor e tinha mudado a sua glória na semelhança de um bezerro que come feno. Moisés dá a esta tenda o nome de Tenda da Congregação, para indicar que é o lugar de reencontro entre Deus e aqueles que o procurem. Este nome em si mesmo é já importante, porque a ideia que ele apresenta já não é simplesmente a de Deus no meio de uma assembleia reconhecida. Esta ideia era uma daquelas que se liga ao tabernáculo, como fizemos notar já. Estando Moisés fora do campo, Deus declara agora que não subirá no meio dos filhos de Israel, para não os destruir em caminho, como tinha ameaçado. Moisés começa a sua intercessão agora que tomou uma posição individual, a única compatível com a fidelidade de Deus. Mas, por isso mesmo que ele o coloca mais perto dele, de Deus, pondo-o mais exclusivamente à parte na sua presença, esta posição tem por efeito ligá-lo mais fortemente ao povo. O que produz a separação, quando é ditada pela fidelidade, é que ela tem por objeto a glória de Deus e aproximar-nos mais dele. É preciso notar aqui que Deus tomou o povo sobre palavra. O povo, agindo segundo a sua fé, ou antes, a sua falta de fé, tinha dito: esse Moisés que nos tirou do Egito. Deus diz: o teu povo que fizeste subir do Egito se corrompeu. É por isso que Deus diz a Moisés: tu, dirigindo-se ao mediador. Moisés diz, ao contrário, ele diz: o teu povo. No entanto, em seguida, quando o povo se tem despojado dos seus ornamentos e Moisés tem tomado a posição de mediador, Deus diz, no capítulo 33, versículo 1, tu e o povo que fizeste subir. Tudo se liga agora ao mediador. No caso de Moisés, tendo Moisés tomado lugar fora do campo, Deus revela-se-lhe como nunca tinha feito antes. Os filhos de Israel veem que Deus se detém à entrada do pavilhão que Moisés tinha armado e prostram-se, cada qual diante da sua tenda. O eterno Deus fala a Moisés face a face, como o homem fala ao seu amigo. Ver-se-á que é a este diálogo que Deus faz alusão quando fala da glória de Moisés, em Números capítulo 12, versículo 8, e não aos seus diálogos no Monte Sinai. Moisés, como mediador de testemunho, vai ao campo, mas Josué, chefe espiritual do povo, que é um símbolo de Cristo em espírito, não se mexe da tenda. Moisés reconhece agora a ordem que Deus lhe tinha dado de fazer subir aquele povo. Está ao pé dele o mediador, de quem tudo depende. Mas não ousa abandonar o pensamento de subir só, sem saber quem iria com ele. Deus reconhece-o plenamente em graça e ele deseja conhecer quem irá diante dele. Pergunta, pois, uma vez que Deus lhe faz graça, porque Deus lhe tinha dito de conhecer o seu caminho, o caminho de Deus, e não somente de ter um caminho que o conduza
a ele, Moisés, em Canaã, mas sim o teu caminho. Assim, ele conhecerá Deus, quer no seu caminho, ou seja, no caminho de Deus, na sua marcha, ou seja, na marcha de Deus, ele encontrará graça, Moisés encontrará graça diante dos seus olhos. Deus responde que a sua face irá com ele e que dará descanso a Moisés. As duas coisas de que o mediador tinha necessidade durante a sua travessia no deserto. Moisés introduz então o pensamento do povo e diz: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. E como, pois, se saberá que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? É o que o eterno Deus concede também. E agora Moisés deseja para si mesmo ver a glória do Senhor. Mas esta face, que deve ir para conduzir Moisés e o povo, Deus não pode mostrá-la a Moisés. Deus terá o cuidado de se ocultar durante a sua passagem e Moisés só o verá depois pelas costas. Não se pode encontrar Deus no seu caminho como sendo independente dele. Seríamos capazes de fazer a seu respeito ideia que não seria depois confirmadas pela revelação da sua glória e das suas perfeições, revelação esta que se encontra nos seus caminhos, uma vez que ele tenha passado, Deus tenha passado, veremos toda a beleza deles. Quem teria podido tomar a iniciativa de propor uma coisa como a cruz? Depois de Deus ter feito uma tal coisa a si mesmo, toda a sua perfeição brilha ali intensamente e reflete-se sobre os nossos corações. Deus estabelece então dois princípios, a saber, a sua soberania, que lhe permite atuar em bondade para com o malfeitor, porque em justiça ele tinha consumado todo o povo, e as condições da sua própria governação, sobre as quais ele coloca o povo, dando assim o seu caráter a conhecer nos seus caminhos a seu respeito. Escondido enquanto Deus passa, Moisés prostra-se à voz de Deus, que declara o seu nome e revela o que ele é, o que Deus é, como o Eterno. Estas palavras dão-nos os princípios contidos no caráter do próprio Deus em relação com o povo judeu, princípios que formam a base da sua governação. Este nome não é a expressão das suas relações com o pecador para a sua justificação, mas sim a das suas relações com Israel para o seu governo. Misericórdia, santidade e paciência caracterizam os seus caminhos para com ele, mas não tem o culpado por inocente. Moisés, sempre preocupado com o povo de Deus, pede, firmando-se no favor que assenta sobre ele como mediador, que o eterno Deus, assim revelado, suba no meio deles. E isto porque eles são um povo de dura cerviz. Como poderia ele dirigir convenientemente um tal povo sem a presença do eterno Deus? As relações pessoais de Moisés com Deus estavam plenamente estabelecidas, de modo que ele podia agora fazer-se forte, servindo-se da sua própria posição para apresentar o povo tal como ele era e fazer ao mesmo tempo das dificuldades que encontrava na sua marcha, do pecado de Israel, do seu espírito de rebelião, outros tantos motivos para suplicar a presença de Deus segundo o caráter revelado por ele, por Deus mesmo. Eis o efeito próprio da mediação. Mas é muito belo de ver que aquilo mesmo que Deus tinha alegado para a motivação e destruição do povo, ou pelo menos o projeto de se manter afastado dele, torna-se, pela intervenção da graça, um argumento para reclamar a sua presença. Isto supõe o perdão, e é também o que Moisés pede, e
no sentimento da bênção ligada ao nome e ao ser de Deus, acrescenta: toma-nos por tua herança. Deus, em resposta a esta oração, estabelece uma nova aliança com o povo. Vamos analisar mais algumas coisas neste capítulo. Vemos que o apelo às promessas incondicionais feitas aos pais, quando se trata do restabelecimento do povo de Deus, é um princípio geral. Salomão, Neemias, Daniel não remontam a essas promessas incondicionais, mas detém-se em Moisés, o que é importante para notar, para se ter a compreensão dos caminhos de Deus para com Israel. Outro ponto é que, por isso que esta revelação de Deus, que nós vemos neste capítulo, embora o caráter que ali é proclamado seja tão rico em bondade, é chamado pelo apóstolo o ministério de morte e de condenação, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, nos versículos 3, 7 e 9, porque se o povo estava ainda sobre a lei, quanto mais Deus era bom, mais o povo era culpado. Um outro ponto também neste capítulo, nós vemos o ciumento pela glória de Deus. Moisés antecipa o tabernáculo que deveria ser erigido segundo os pensamentos e as ordenanças de Deus, e que ele tinha visto, estando em comunhão com ele lá no monte, no cima do monte lá. No fundo, era bem a mesma coisa, mas este tabernáculo estava fora do campo e, aos olhos do homem, apresentava uma espécie de desordem, não tendo nem a forma nem o arranjo ordenados por Deus. Deus não tinha mesmo pronunciado nenhuma só palavra para dizer a Moisés que o fizesse. Estamos nos referindo sobre esta pequena tenda, esta tenda que ele armou fora do acampamento e chamou tenda da congregação, antes mesmo de erigir o tabernáculo. Todavia Deus manifestava lá a sua presença, e a fé encontrava ali o que vinha ali procurar. Uma tenda onde Deus se fazia ver e onde ele, Deus, queria que viesse encontrá-lo. Pode-se mesmo dizer que a construção desta tenda foi, para a fé, uma ocasião de se mostrar com mais evidência do que quando o tabernáculo foi erigido regularmente. E a coluna de nuvem descia como um testemunho à fé de Moisés. Outra coisa neste capítulo é de todo o interesse ver que, fosse qual fosse a glória em que Deus se manifestava a Moisés no monte antes da queda do povo, ou fosse qual fosse aquela que lhe foi revelada mais tarde, como base do governo de Deus, é em seguida sua separação do campo corrompido, separação cumprida pela fé, porque a consciência o exigia, que o conhecimento dos caminhos de Deus, a intimidade que lhe valeu esse conhecimento e por conseguinte, a glória que lhe fora concedido. É nesse estado de separação que eles se realizam. Separação, lembremos-nos disso, que decorre do sentimento e da glória de Deus.